Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso culto quarta-feira e tem sido um momento muito especial. Grandes coisas realmente o Senhor tem feito, ouvido as nossas orações, tem trazido entendimento. Nós temos aprendido muito a orar, a depender do Senhor. Muitos testemunhos têm chegado até nós e eu creio também que vocês têm nos assistido aí através da internet. Grandes coisas o Senhor também tem feito aí na sua vida. Vamos agora começar esse tempo de culto. Eu quero pedir que você se aquiete, se acalme aí na sua casa, acomode todas as coisas, não deixa que nada agora venha interromper, atrapalhar, realmente dá uma voz aí de quietude na sua casa, para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fale poderosamente, amém? Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada vida, cada casa. Queremos colocar esse tempo agora aqui que o Senhor vai falar tremendamente com a gente. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem uma palavra nessa noite, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, uma palavra que vai impactar os corações, cada casa, cada lar, e que vai haver transformação. Vidas serão transformadas hoje, Pai. Vai haver salvação. Pessoas vão entregar suas vidas ao Senhor Jesus, vão entender, Senhor, que o Senhor é Deus, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor pode todas as coisas, Senhor. E eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda intenção de Satanás, de seus demônios, de atrapalhar aquilo que vai ser feito, aquilo que vai ser ministrado aqui. Pai, que o canal esteja aberto, que a sua palavra entre de uma forma poderosa, Pai. Nada venha atrapalhar. Fazemos calar agora toda voz contrária que não venha do Senhor, toda palavra que não venha do Senhor, nós fazemos calar em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem toda a autoridade é dada agora ao Senhor, e para que vidas sejam transformadas, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, dia após dia, de aprender mais do Senhor, de nos aproximarmos mais do Senhor, de termos as nossas vidas dia a dia mais parecidas com o Senhor, Pai. Fica conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Estamos aqui novamente e vamos agora nesse momento, é o nosso momento de oração, de clamor, de invocação ao nome do Senhor. Também é o momento em que nós fazemos a nossa campanha e nós estamos ainda nessa campanha, estamos acelerando realmente, o alargando as nossas tendas, nós não vamos parar, nós não vamos desanimar. E vamos chegar muito em breve, teremos já as 500 pessoas participando. Você já tem nos escutado falando aqui algumas semanas já sobre o alargando as tendas. E eu quero ler rapidamente esse texto com vocês, que está lá em Isaías 54. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Você deve estar pensando aí, pastor, você está lendo esse texto aí toda semana. Pois é, até a gente memorizar ele, até a gente participar dessa campanha, até nós participarmos e concluirmos essa obra, nós vamos ler esse texto aí, até todos saber de cor, de salteado, de trás para frente. Vai ser bom, né? É uma benção. Vamos lá. Aqui está o vídeo, você tem visto e tem participado realmente. O nosso convite como igreja é convidar você a participar. É a participar realmente desse processo de construção, desse planejamento que foi estabelecido. Eu quero que você entenda que isso nasceu no coração de Deus, isso não é apenas coisas que veio na nossa cabeça, não. Deus deu essa direção para a liderança, para os pastores da igreja, para o pastor Lobo, e nós estamos construindo essa grande obra. E ela vai refletir nas próximas gerações. Teremos um espaço todo especial, um espaço exclusivo para as nossas crianças, e ali eles vão estar realmente também aprendendo a palavra de Deus. Dali será um grande celeiro de pastores, de doutores, de juiz, de advogado, de médico, enfim, de pessoas, de homens e mulheres, principalmente cheios do Espírito Santo de Deus, para levar sempre uma palavra de salvação e de fé e de esperança. Esse é o desejo do nosso coração. E o nosso convite é que você participe de todo esse movimento. Pastor, como é que eu posso participar? Nós precisamos de 500 pessoas participando com 24 vezes de R$100. Aqui à minha esquerda está um QR Code, você pode aproximar o teu celular ali, que vai te direcionar para o site da igreja, para o aplicativo da igreja, e você vai clicar, vai cadastrar lá o teu cartão de crédito, e você vai ver que ele é recorrente.
ele vai ser debitado nas datas aquele valor de R$100. Talvez você esteja pensando aí, pastor, mas fica um pouquinho pesado para mim, faça de 50. Faça do valor daquele que Deus está colocando no teu coração. Eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele constrói as coisas dele a partir de pessoas, Ele quer construir a partir de você. Ele está te dando um privilégio de participar desse mover todo que Ele tem feito aqui em Curitiba e na Igreja Batista do Bom Retiro. E você que faz parte, mesmo um membro à distância, está um pouquinho longe da gente fisicamente, mas você faz parte desse movimento. E no dia que você nos visitar, você vai estar aqui, você vai ver a grande obra que você está ajudando a construir. Então participe, não deixe de participar desse movimento realmente do Alargando as Tendas, onde Deus tem nos abençoado e tem abençoado as nossas vidas, mas tem abençoado também a sua vida e abençoado a tua família. E depois que você já entendeu tudo isso, você já correu lá no teu celular, você já foi direcionado para o site, você já fez a tua campanha Largando as Tendas, nós queremos orar por você. Eu quero convidar aqui o Christian, seminarista Christian, e o pastor Carlos Borelli. Nós vamos agora levantar um grande clamor aqui pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Vamos orar juntos? Concorde aí com as nossas orações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz e a graça de Jesus. Nós vamos orar agora pelas famílias da Igreja Batista de Bom Retiro. Eu te convido a orar conosco em nome de Jesus. Pai, nós colocamos na tua presença todas as famílias da nossa igreja, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor esteja derramando graça, derramando bênçãos, sem medidas, em cada família, em cada núcleo familiar da nossa igreja, em nome de Jesus, Pai. Onde existem problemas de relacionamento, nós pedimos para que o Senhor traga o amor, Pai, derrama o amor em abundância. Onde exista doença no meio do teu povo, nós pedimos que o Senhor traga a cura, ministre a cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus também eu te peço que por todos os homens da nossa igreja, onde eles possam exercer a sua função sacerdotal, Pai, a função de pastor, de profeta e de provedor das famílias. Aonde existam problemas de droga, de dependências químicas nas famílias, nós pedimos que o Senhor esteja providenciando a libertação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tua família ela seja prostrada no teu altar. Nós também pedimos para que haja culto familiar nas casas, em todas as casas, Pai, e que as casas elas sejam, na realidade, extensão da sua igreja, Paizinho, em nome de Jesus. Eu também peço que o Senhor esteja cobrindo todas as famílias com o sangue de Jesus, Pai, e onde há também pedido para que haja misericórdia, que haja graça, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Nesse momento eu quero te convidar a, junto comigo, orarmos por impossíveis. A palavra do Senhor em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responderei. Eu quero te convidar a abrir sua boca nesse momento, a você orar. Qual é o impossível que tem incomodado você? Seu filho saiu de casa e não voltou mais? Está dependente nas drogas? O seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, está destruído e disseram que não vai ter jeito? Existe uma doença que você foi diagnosticado, que não tem cura, que não tem jeito, que você vai sofrer demais? Qual é o impossível que tem afligido a sua casa e a sua vida? Então, neste momento, vamos orar pelos impossíveis. E abra a sua boca, clame ao Senhor, ore ao Senhor junto conosco em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a vida do seu povo. Pai, neste momento o seu povo abre a boca e clama ao Senhor, por isso eu peço a Ti, que o Senhor esteja inclinando os seus ouvidos ao clamor do seu povo, para que, Senhor, em nome de Jesus, eles sejam, ó Deus, alcançados pela Tua graça, pela Sua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro aqui que todo espírito de falência, todo espírito de bancarrota, toda quebradeira da área financeira do seu povo, em nome de Jesus, cairá por terra e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade, Senhor, seja ela no físico, seja ela na alma, seja ela no espírito, agora eu ordeno que saia em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que toda confusão dentro dos lares, em nome de Jesus, agora cesse. Em nome de Jesus, todo espírito de confusão, bata em retirada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aquele que está desempregado agora, Senhor, eu clamo a Ti, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego.
Abre, Senhor, as janelas do céu sobre a vida do seu povo e derrama bênçãos sem medidas, ó Pai. Toda impossibilidade humana agora seja colocada no teu altar, seja colocada diante do Senhor, nos seus pés, e que o seu povo clame a Ti. Escuta o clamor do seu povo, ó Pai, escuta o pranto daquele que chora, Senhor, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor venha, Deus, derramar a sua graça, derramar as suas bênçãos, derramar a porção dobrada do seu Espírito, Senhor, sobre os ministérios, que, Senhor, a sua igreja cresça, que o seu povo cresça diante do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém, Senhor. Amém. Vamos concordar, vamos ligar, vamos receber todas essas orações. Senhor Jesus, nós concordamos, Pai. Em nome de Jesus, nós recebemos agora toda a palavra de bênção que foi derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as áreas da nossa vida. Nós recebemos e ligamos, agora está sendo ligado, Pai, que a Tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, Pai, que o Senhor possa estar recebendo nesse momento todas as orações, todos os clamores que foram levantados aqui e na casa dos Teus filhos também, Pai, em nome de Jesus, e que os Teus filhos recebam a resposta do Senhor, a resposta daquilo que eles têm buscado no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. E agora nós vamos receber então uma palavra de Deus para a nossa vida, e nós estamos convidando o nosso pastor, o pastor Lobo vai estar trazendo uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. Estamos chegando ao final do ano e essa é a quarta-feira, o culto cheio de Deus, cheio da promessa de Deus, cheio da palavra de Deus. A nossa igreja Batista de Bom Retiro tem um compromisso com a palavra do Senhor e hoje nós vamos ministrar a respeito dos impedimentos e bloqueios que acabam fazendo com que os milagres não cheguem até a nossa vida. Estamos estudando o livro de Neemias. Neemias é um homem que se esforça, que recebe o favor de Deus, que tem experiências de oração, de jejum. Ele recebe a autorização do rei para restaurar as muralhas da cidade de Jerusalém. E ele vai experimentar milagres, mas existem, sim, pessoas que não recebem milagres, porque acabam vivenciando desobediências, iniquidades, pecados e transgressões que têm por razão o impedimento, o bloqueio da mão poderosa do Senhor em favor da sua vida. Mas antes eu quero orar por você e dizer que no próximo domingo estaremos celebrando a festa de Natal aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, no domingo pela manhã, às 10, e também no domingo, às 19 horas. Você, que é da cidade de Curitiba, ou que está passeando por aqui, venha nos visitar. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E também, você que está de longe, nos acompanhe pelo nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você se inscreveu, aperta o sininho para receber as recomendações dos vídeos. Amém? Vamos orar? Deus e Pai querido, nós queremos exaltar o Teu nome e glorificar o Teu nome que é sobre todo nome. Nós sabemos que a Tua mão é poderosa para salvar e queremos Te pedir que Teu Espírito Santo possa ministrar com suavidade no nosso coração, que todos os preconceitos, as mentiras satânicas, todos os medos sejam retirados do altar da nossa vida e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, traga para cada um de nós a razão pela qual alguns milagres não chegam na nossa vida. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Amém, gente? Vamos lá. Existem bloqueios à palavra de Deus, existem bloqueios à promessa de Deus, existem bloqueios ao milagre de Deus. E o primeiro deles, a primeira razão do milagre ser bloqueado é a dúvida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, verso 31, imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? É interessante como a dúvida, ela caminha ao lado do medo.
quando nós desconfiamos de Deus, quando nós, apesar de percebermos assim o mover de Deus no meio da igreja, no meio das pessoas que amam a Deus, mas de repente nós passamos de alguma maneira a temer e simplesmente nós abandonamos a obediência. Pedro, ele está no meio de uma tempestade com os discípulos no barco e de repente ele vê Jesus se aproximando e ele ousa então dizer: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá contigo. E Jesus diz: vem. E ele pisa na água e começa a andar na água, mas de repente a Bíblia diz que ele olhou para o lado, reparou no vento e teve medo. Medo. O medo é o contrário da fé. O contrário da fé não é incredulidade. O contrário da fé é medo. Porque quando você tem medo, você desconfia de Deus. Quando você desconfia de Deus, você desobedece a Deus. Quando você desobedece a Deus, você peca. Quando você peca, os céus se fecham. E quando os céus se fecham, você não recebe a promessa do milagre do Senhor. Muita gente é peneirado, muita gente ele é excluído do favor de Deus por causa do medo. Gideão sabia muito bem sobre isso, e o que ele faz? Ele pega o seu exército de 32 mil homens, e a primeira coisa que ele diz antes de ir para o combate, ele fala: aquele que tem medo vai embora. Interessante que imediatamente o seu exército de 32 mil homens foram embora 22 mil homens, só ficaram os 10 mil chamados de valentes. A Bíblia diz que o medo é capaz de abrir as malas, é capaz de entrar na nossa vida e fazer com que o medo se transforme em pavor. É daí que vem a palavra pânico. Pânico é uma expressão que remonta a um espírito imundo chamado Pan, daí vem a palavra pandemônio. Esse espírito imundo, ele era conhecido nos tempos antigos por aterrorizar as pessoas à noite. É também denunciado na Bíblia como Lilith, ou o terror noturno. O pânico, ele é capaz de fazer com que as pessoas desistam dos seus sonhos. A Bíblia diz, em Números capítulo 13, que o povo de Israel estava pronto para entrar na terra da promessa, mas eles tiveram medo. É muito interessante que eles vão espiar a terra, e ali Moisés manda 12 espias, e quando eles voltam, eles trazem um relatório absolutamente medroso. Ele diz: olha, a terra de fato, ela mana leite e mel. Eles apresentam ali um cacho de uvas que era tão grande que 2 homens tinham que carregar. Trazem as romãs e o produto da terra, mas eles dizem assim: olha, os amalequitas vivem no deserto, os filisteus vivem no litoral, os amorreus vivem nas montanhas, e existem aqueles que vivem em fortalezas. Vimos também ali gigantes, os filhos de Anak, que nós parecíamos aos seus olhos como gafanhotos. Ou seja, eles infamaram a terra, e essa palavra acabou contaminando todo mundo com medo, e eles desistiram de tomar a terra prometida. Quando a gente lida com libertação e batalha espiritual, se existe algo que pode impedir as pessoas de vencerem guerra espiritual, é o medo. O medo, ele é trazido até o nosso coração através de ameaças, através de intimidações. Tem muita gente que tem medo do diabo, mas na verdade devia ter medo do pecado. O pecado é que é o alimento. O pecado, na verdade, é uma mesa farta, é um banquete para Satanás e seus demônios. Então, a dúvida, ela é gerada pelo medo. Pedro teve medo, olhou para um lado e afundou, e Jesus pergunta: por que duvidaste? A dúvida é o primeiro sinal de que o milagre, ele pode ser bloqueado na vida da pessoa. A pessoa vive entre a negação e a afirmação. A Bíblia diz em Salmo 78, 41 e 42, voltaram atrás e tentaram a Deus, duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Salmo 78 está falando de quem? Do dia que o povo de Israel foi liberto do Egito. Ele está dizendo assim, ó, andaram para trás. É muito interessante isso. Voltaram atrás e tentaram a Deus. Tentar a Deus é dizer a Deus que ele não é capaz de cumprir o que ele prometeu. Em segundo lugar,
o que pode impedir ou bloquear um milagre na vida de uma pessoa é a prisão. São pensamentos, são lembranças, são memórias passadas e conhecidas de derrota. É a prisão no passado conhecido. Êxodo 14:12, já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Interessante que a Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito pronto para lutar. Mas Deus os desviou para que ele não passasse no território dos filisteus. Os filisteus eram uma nação pronta para a guerra. É dali que aparece um gigante chamado Golias, 1 Samuel 16, para lutar com Davi. Então Deus manda eles pelo mar, né, pelo bloqueio do mar dos juncos, a gente conhece como Mar Vermelho. Ali é o Golfo de Acaba, hoje é fronteira entre Israel e o Egito. Então eles passam pelo Golfo de Acaba com o pé seco. E interessante é que ao primeiro sinal de problemas, eles só lembram do passado. E eles dizem, deixa a gente ser escravo, deixa a gente voltar para debaixo dos chicotes do faraó, dos feitores de escravos do Egito. Pessoas que tiveram experiências trágicas, foram amedrontados, foram magoados, foram feridos, foram, de alguma maneira, sofreram no passado. Esse passado conhecido e doloroso, esse passado traumático, impede ele de receber milagre. Ele sempre vai achar que há uma dificuldade para que ele chegue até o milagre. Ele vai desistir antes da hora, ele vai abortar o plano de Deus para que ele receba o milagre do Senhor. Número 4, eles aliam-se aos que rejeitam o poder de Deus. Tem muita gente que é contaminado pela ausência de fé dos outros, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-se, diz 2 Timóteo 3,5. O apóstolo Paulo escreve uma carta a um jovem pastor, que era o seu discípulo, ele chamado de filho na fé, a Timóteo, que eu gerei na fé, meu filho na fé. Timóteo é alguém que é amado pelo apóstolo Paulo. Ele escreve 2 cartas, a primeira e a segunda carta, e aqui praticamente o apóstolo Paulo está se despedindo de Timóteo. É aqui que ele vai dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele vai começar a contar aqui o abandono que sofreu. Ele vai dizer, ó, Demas, amando o presente século, me abandonou. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, Alexandre o Latueiro me causou males, mas ele diz assim, agora a coroa da justiça está preparada, eu estou entregando a minha vida aqui ao Senhor. E ele vai dizer o seguinte, se afaste de pessoas que negam a fé, se afaste das pessoas que rejeitam o poder de Deus. Porque quando você começa a andar com pessoas que não creem em Deus, a sua fé começa a ser contaminada. As pessoas que não creem em Deus vão dizer o seguinte para você, que não creem no poder de Deus. Você está com um problema no casamento, separa e parte para outro. Separa e começa de novo. Se você está passando por um problema de enfermidade, ele não vai dizer para você buscar cura. Ele sempre vai lembrar de alguém que teve a mesma enfermidade e nunca foi curado ou que já até morreu. Existe uma aliança feita de pensamentos. A Bíblia vai dizer para a gente, Amós, capítulo 3, verso 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Quando você anda junto de alguém é porque você está de acordo com aquilo que ela pensa. Porque a maneira como ela pensa vai gerar a maneira como ela age. E a maneira como ela age vai trazer um costume, e um costume vai gerar um caráter. Pessoas que andam e se alinham com aqueles que rejeitam o poder de Deus são pessoas que percebem que a sua vida é uma vida que não experimenta milagres. A Bíblia vai dizer, Eclesiastes capítulo 9, de 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. O que ele está dizendo aqui é que uma pessoa perto de você, que ama o pecado e que duvida de Deus, ama o pecado e rejeita o poder de Deus, ele é capaz de destruir mais do que a sabedoria.
A gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda. A Bíblia não diz para a gente se afastar, como quem diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não segue, não anda, não se assenta. Ele está dizendo para a gente o seguinte, para a gente meditar na palavra de Deus, mas você deve influenciar aqueles que não creem junto com você e não ser contaminado com eles, e não se alinhar com eles, não se aliar com eles. Número 5, por que algumas pessoas não recebem milagres? Porque não absorvem a lei da possibilidade. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, Jesus está se despedindo dos discípulos. É aqui que ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está deixando um traçado, ele está deixando uma trilha, ele está deixando um caminho, ele está deixando um rumo, um norte para que ele siga. Mas ele diz assim, olha, eu vou, mas eu vou deitar sobre vocês, vou derramar sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aquele que crê em mim, fará maiores obras. Por quê? Porque eu vou para o Pai. É muito interessante que as pessoas que não absorvem a lei da possibilidade são pessoas que não creem no favor de Deus. Eu sempre vou dizer, isso é impossível. Normalmente são pessoas que experimentam a rebelião, são pessoas orgulhosas, são pessoas que têm como marca, como sinal, a ausência da promessa de Deus, a ausência do favor de Deus, a ausência dos milagres do Senhor. Gênesis 18, 14, Deus vai dizer, há alguma coisa impossível, Senhor? O que é mais fácil para Deus? Fazer com que uma mulher de 90 anos engravide, ela que já passou pela menopausa, ela já que não tem mais condição de gerar filhos, ou fazer com que uma virgem de Nazaré, que nunca teve intimidade com o homem, gere um filho, como diz Lucas 2, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra, e você vai dar à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Pessoas que não absorvem a lei da possibilidade, são pessoas que vivem na incredulidade, são pessoas que dizem que Deus, ele não está presente, que Deus está distante, que a mão de Deus não pode resgatar, não pode salvar, não pode curar, não pode fazer milagres. Quando a Bíblia fala sobre isso, fala sobre gente que não entra no ambiente da impossibilidade. São pessoas que não conseguem conviver e não entendem a fé daqueles que creem no Deus do impossível. Lucas 17, do verso 5 ao verso 6, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé é a razão pela qual nós entramos no ambiente do impossível. Você vai lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai, além de te purificar, porque Jesus diz, na verdade, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, mas a palavra de Deus também vai enchendo a tua vida, o teu coração, de esperança, de milagres, esperança de que o impossível é possível na mão do Senhor. A Bíblia conta a história de uma mulher endividada, dos tempos do profeta Eliseu, e o Eliseu diz para ele assim, pega vasilhas, não poucas, entra na tua casa, fecha a tua porta, e ali ela começa a multiplicar o azeite que havia dentro de um vaso. Pessoas que não entram no ambiente do impossível, são pessoas que não experimentam milagres. Quando Jesus, ele está no Monte Tabor, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos dele, e vê então o seu rosto resplandecer como o sol. Eles veem então o seu rosto resplandecer como luz.
Pedro, Tiago e João também são aqueles que entram no ambiente do impossível quando Jairo, ele pega Jesus e leva para dentro da sua casa. E ali, dentro da sua casa, ele faz a sua filha ressuscitar. Existe uma possibilidade quando você entra no ambiente. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Marcos 9, 23. Ele fala isso para um pai desesperado, porque o seu filho estava terrivelmente endemoniado, o espírito imundo o lançava no fogo, o lançava na água, querendo matá-lo. O ambiente do impossível é um ambiente onde não gera fé para que os milagres aconteçam. Por isso, as pessoas são sonegadas. Tem gente que limita o poder de Deus. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? João 6, de 7 a 9. Filipe, ele diz que Deus havia dito para ele assim, dai voz de comer. Mas ele já está dizendo para Deus que não é possível. São pessoas que antes de acontecer, eles já estão dizendo assim, ó, não vai dar, nós não vamos conseguir, essa empresa vai falir, esse casamento vai acabar, esse ministério não vai prosperar, essa vida aqui não vai funcionar, a cura não vai chegar, enfim. São pessoas que dizem para Deus que Deus não pode fazer. É como Pedro. Pedro, ele já desistiu de pescar, pescou a noite inteira, não pegou nada. Então Jesus pega o barco dele, se assenta no barco, porque a multidão comprimia ele na praia, e ele começa a pregar em cima do barco. No final, Jesus diz, pega a rede, Pedro, e lança no lugar mais profundo. E Pedro diz, Senhor, eu pesquei a noite inteira. Talvez Pedro tivesse pensado assim, olha, Senhor, o Senhor é bom de pregar, o Senhor é bom de fazer milagres, o Senhor é bom de curar os enfermos, o Senhor é bom de fazer cego ver, o Senhor é bom de multiplicar pão. Mas de pescar, quem entende sou eu. E Jesus insiste, vai lá, pega a rede e lança no lugar mais profundo. E Pedro diz, está bem, Senhor. É interessante que a gente não precisa crer, a gente só precisa obedecer. Nesse caso, você não precisa nem concordar, você só precisa obedecer. E Pedro lança, e a Bíblia diz que ele pescou 153 grandes peixes. É muito interessante isso. 153 grandes peixes. Pedro que havia dito para Deus o que Deus não podia fazer. Pedro havia dito para Jesus que Jesus não podia fazer. E ele acaba dizendo para Jesus, Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Filipe, ele é um homem do mesmo jeito, que diz, olha, 200 denários não vão dar. Você quer dizer para Deus que aquilo que você tem, não dá para Deus. André é pior ainda, que ele diz, ó, só tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala assim, me dá o que você tem aqui. É interessante que aquilo na tua mão não multiplica, mas aquilo que vai para a mão do Senhor, isso multiplica. Naquele dia, o pão se multiplicou e mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, comeram. E os discípulos depois recolheram 12 cestos cheios de pães. Por que que o milagre não acontece na vida das pessoas? Porque as pessoas limitam o poder de Deus. Número 8, são pessoas que questionam o poder de Deus. Aqui o negócio vai ficar pior ainda. Em Mateus capítulo 13, é a mesma passagem de Marcos capítulo 6, e voltou para a cidade de Nazaré, e os que ouviam, ficaram admirados e perguntavam, de onde vem a sabedoria dele, o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro, a sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. A Bíblia diz, Jesus, na verdade, ele nasce em Belém, ele é criado em Nazaré, mas o seu ministério, ostensivamente, acontece
em Cafarnaum. Mas nesse dia, ele visita a sua cidade natal. Se você não conhece, Nazaré fica bem pertinho de Cafarnaum. E aí ele foi caminhando para Nazaré e ali ele é reconhecido. Ele está pregando e as pessoas perguntam: de onde vem a sua sabedoria? Ele está ministrando e eles perguntam: de onde que vem o poder para fazer milagres? E aí vem o preconceito. Jesus vai dizer, não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Jesus, ele diz que esse preconceito é capaz de inibir o favor de Deus e o milagre de Deus. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é sua mãe Maria, suas irmãs não estão com a gente, seus irmãos? A Bíblia diz que a partir do momento que você olha para a pessoa e você questiona o poder dela, a mão do Senhor se recolhe. Diz assim: então ali ele não pôde fazer muitos milagres porque eles não tinham fé. É a maneira como você pensa, é a maneira como você percebe, interpreta e discerne o poder de Deus que faz com que o milagre aconteça na sua vida. Pessoas que duvidam ou questionam a Jesus, eles sempre vão ser sonegados ao poder de Deus. Tem muita gente que chama Jesus de um grande psicólogo, de um grande mestre, de um grande servo de Deus, mas eles questionam a divindade de Jesus. É por isso que não experimentam milagres. Eles questionam que Jesus é o Cristo. É por isso que essa manifestação da glória de Deus não acontece na vida deles. Quando nós questionamos o poder de Deus, a manifestação do milagre de Deus também é cessada, é retida. Número 9, aqueles que impedem a manifestação de Deus. 2 Reis, capítulo 13, verso 15 ao verso 19, conta a história de Eliseu, um profeta, discípulo de Elias. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. Abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Essa é um sinal profético. Esse homem, Eliseu, estava muito doente nesse tempo de 2 Reis, capítulo 13. E o rei de Israel vai visitá-lo. Então ele chega lá se lamentando. Ele fala assim: pega uma flecha e abre a janela que aponta lá para a Síria. E ele vai, então, lança aquela flecha, que deve ter chegado ali a 200 metros no máximo. Esse 200, 300 metros era onde chegava a flecha. E ele fala assim: isso aqui é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Era um ato profético. Isso que é um ato profético. É quando você estabelece o trono de Deus a favor de Deus, através de um objeto. Por exemplo, algumas igrejas, quando vão construir, o que eles fazem? Pegam uma Bíblia Sagrada e enterram na igreja como se fosse uma coluna da presença da palavra de Deus. Isso é um ato profético. Um ato profético é quando você chega numa cidade, você chega na entrada da cidade e você estabelece o reino, convida a Deus e declara que aquela cidade pertence ao Senhor. Isso é um ato profético. Então ele pega uma flecha e ele lança essa flecha. Eu conheço uma mãe que fez um ato profético. Nós ungimos toda a igreja com óleo e abençoamos a vida das pessoas. Mas então essa mãe, o que ela fez? Ela pegou o óleo sobre sua mão, chegou em sua casa e ela colocou essa mão suja de óleo, banhada em óleo, sobre o travesseiro do seu filho, e falou assim: eu, em nome de Jesus, declaro que você vai voltar para casa. Aquele menino estava perdido, estava enlouquecido, estava drogado, mas ela fez um ato profético, e pela fé,
ela trouxe o filho, ela conta para mim assim, pastor, no dia seguinte meu filho estava em casa. Certa vez eu estava pregando em Minas Gerais, e chegando lá, uma mulher que tinha um filho que estava aprisionado por causa de um crime que ele cometeu, mas ela orava para que o filho fosse liberto, para que ele voltasse para a igreja. E nós fomos pregar nessa igreja numa sexta-feira, e ela chegou para mim e falou assim, pastor, bota a mão na minha cabeça e ora, porque eu creio que se eu orar, meu filho vai ser liberto. Eu falei, minha irmã, quem liberta é Jesus ou então o juiz. Ele está dentro de uma prisão, mas eu creio. E ela puxou a minha mão e colocou a minha mão sobre a cabeça dela. E eu falei, faça como você crê, em nome de Jesus. Gente, era uma sexta-feira à noite, você sabe muito bem, oficial de justiça não vai bater na tua porta de madrugada, mas naquele dia, ela foi visitada pelo oficial de justiça com alvará de soltura. E no dia seguinte, aquele menino que estava preso, estava no culto com a gente. É impressionante como é que as pessoas impedem a manifestação de Deus, porque limitam o poder de Deus. Aqui, Deus diz, o profeta diz para o rei, abre a janela e agora fere a terra. Ele foi e feriu 1, 2, 3 vezes. E o profeta fica indignado, por que você não feriu 5 ou 6? Você ia arrasar teus inimigos agora, você só vai ganhar 3 vezes, só vai vencer batalha 3 vezes. Então entenda, o limite para o milagre somos nós. Nós é que impedimos o milagre do Senhor. Nós é que impedimos a mão de Deus. Nós é que dizemos para Deus o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. São pessoas que impedem o poder do Senhor através das suas próprias vidas. E por último, pessoas que impedem, que não recebem o milagre, são pessoas que negam a possibilidade da ação de Deus. Segundo Crônicas 16, 9, nos tempos do rei Asa, diz assim o profeta, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito com ele. O nosso Deus, ele passeia pela terra. O nosso Deus, os seus olhos, eles enxergam toda a terra. E ele quer se mostrar forte para aqueles cujo coração é perfeito, para aqueles cujo coração é puro. Que o teu coração é puro, que você crê que Deus vai fazer, Deus faz. Deus vai até onde você vai. Se você crê que teu casamento vai ser restaurado, ele vai ser restaurado. Se você crê que teu cônjuge vai voltar para casa, ele vai voltar para casa. Se você crê que teu filho pode ser curado, que ele dê a perseverança que gera e que multiplica a bênção do Senhor sobre a sua vida. Em Jeremias 32, 27 vai dizer, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? O que Deus está dizendo aqui, gente? Que não existe nada difícil, que o poder dele está disponível, que os olhos dele passeiam pela terra, porque ele quer se mostrar forte, ele quer se mostrar, a Bíblia vai dizer para a gente, em Jeremias capítulo 20, o Senhor é comigo como um guerreiro valente. Ou seja, você tem um Deus que é forte, que é poderoso na guerra, é um Deus que é vencedor, e você despreza a possibilidade da ação do Senhor. Gente, onde o milagre pode chegar? O milagre ele não é aprisionado pela geografia nem pela distância. O milagre não é impedido pelo tempo. O tempo não pode impedir o milagre. O milagre ele não vai ser impedido a não ser pela tua falta de fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede receber e tê-las-ei. É interessante que esse texto aqui está falando de oração. Ele diz que qualquer que disser. Tem gente que ora em silêncio, eu não consigo entender isso, eu sei que é uma característica da personalidade, da timidez, mas a Bíblia aqui não mostra em nenhum momento, não existe nenhuma passagem na Bíblia, uma pessoa orando em silêncio, não existe. Você pode buscar, procurar, até me ajude aí, coloque na descrição do vídeo, uma pessoa que orou em silêncio. A oração, ela é comunicada através de palavras. Qualquer que disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que se fará, aquilo que diz, vou repetir,
se fará aquilo que diz. Aquilo que você diz, a tua palavra, ela tem um poder, é atribuído à tua fé, que sai da tua boca, um poder. Quando a pessoa diz na vida dela assim, a minha vida não presta, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, ele já está dizendo, ele já está comunicando, e ele já está profetizando contra a vida dele mesmo. A pessoa se auto-amaldiçoa, a pessoa se auto-pragueja, ele lança sobre si uma palavra de impossibilidade. Mas ele diz, por isso, digo que todas as coisas que pedides, você deve pedir, orando, crede e recebê-las, e tê-las-ei. O milagre pode chegar aonde a tua fé for chegar. O milagre chega aonde você crê. Deus, ele diz, nós lemos aqui, tudo é possível que crê. Tudo é possível. Ele não coloca nenhum bloqueio, ele não coloca nenhuma pegadinha. Ele diz, se você crê, é possível. Se você acredita que vai acontecer, então vai acontecer. Se você diz para Deus que vai acontecer, então vai acontecer. Porque o milagre, a semente do milagre, está dentro da gente. E Jesus lhe disse, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. A questão aqui é impossibilidade. Um monte não pode voar e nem pode passar daqui para lá. Você nunca viu isso, nunca vai ver. Mas o que Jesus está falando aqui é o seguinte, é que quando você tem fé, o impossível pode acontecer. Então, se você está vivendo momentos em que a tua esperança está sendo minada por uma notícia ruim, querido, lança uma palavra de derrota contra essas ameaças. Lança uma palavra de cancele as obras do mal contra a tua vida. Libere uma palavra que anuncie o poder de Deus e a derrota do poder das trevas na tua vida. Porque a semente do milagre está dentro da gente. É a gente que faz o milagre acontecer. É a gente que traz a mão de Deus para perto de nós. Somos nós que convidamos a Deus. Somos nós que dizemos para Deus o que Deus pode fazer. E se você crê que Deus pode fazer, então Deus pode fazer porque Ele é todo poderoso. Porque a semente do milagre está onde, gente? Dentro da gente. Agora, como profetizar o milagre? A Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher, ela cria um ato profético na cabeça dela. Se eu tocar, eu vou ser curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Aqui ele vai dizer assim, guarda a semente. Quando nós vamos buscar a Deus, nós temos uma semente de milagre. Quando essa mulher foi buscar a Deus, ela falou assim, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Foi isso que ela disse. Ela tinha uma semente de fé. Ela tinha uma semente, ela tinha um grão de mostarda de fé. Esse homem chamado Jairo também tinha. E foi buscar Jesus. Só que no meio do caminho ele recebe uma notícia triste. No meio do caminho ela recebe uma notícia de tragédia. No meio do caminho ele é abalado com a notícia de que a filha dele morreu. Não incomode mais o mestre, querido, presta atenção. Os teus sonhos podem ter morrido. Os teus planos podem ter morrido. Aquilo que você esperava pode ter sido cancelado. Mas quando você persiste, insiste com Deus, é interessante que Jesus teve que falar para ele assim, não dê ouvidos. Faça como eu, não dê ouvidos, guarda a tua fé,
Crê somente naquilo que você operou através da sua vinda para me buscar. Quando a gente fala sobre profetizar o milagre, querido, a tua boca tem que dizer isso. Tem muita gente que pede, pastor, ora por mim, eu oro por você. Mas você tem que concordar com a oração que eu faço. Quando eu peço assim, repete a oração comigo, repete essas palavras comigo, nós estamos concordando e ligando na terra, para que isso seja concordado e ligado no céu. O céu é abalado, o céu é atingido, se eu posso usar esse termo, quando a gente ora. Quando a gente ora, Jesus diz assim, aquilo que você concorda, aquilo que você crê que recebeu, você vai receber. Ore crendo que vai acontecer. Então, para profetizar o milagre, você tem que fazer o quê? Guardar a semente de fé e buscar o Senhor. Eu quero orar por você, para que todos esses motivos, todas essas razões que bloqueiam os milagres de Deus sejam retirados, sejam afastados da sua vida, e você possa experimentar a ação de Deus e declarar, o Senhor me visitou com poder, o Senhor me visitou com milagre. Amém? Deus e Pai querido, eu quero no nome de Jesus, retirar do coração dos teus filhos toda dúvida e afastá-lo daqueles que negam a tua fé, afastá-lo daqueles que negam a possibilidade de um evento poderoso que pode mudar o destino, pode mudar a história do teu filho. Eu quero pedir, em nome de Jesus, para que o coração dele seja limpo e purificado de toda incredulidade, de todo medo, que eles possam entrar no ambiente da impossibilidade, que eles possam viver, Pai, crendo que uma ação profética pode ser traduzida numa volta do Senhor, da mão do Senhor, favorecendo, curando, libertando, livrando, trazendo recursos, fazendo chover do céu aquilo que é milagre. Pai, em nome de Jesus, coloque em nossa boca palavras proféticas, coloque em nosso coração esse azeite fresco do Teu Espírito Santo, que faz com que a gente possa comunicar a fé, de maneira que essa fé gere palavras que profetizam a respeito do futuro de paz. A Tua palavra nos promete isso, Pai, um futuro de paz e não de mal. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar a cura na vida dos teus filhos, eu quero profetizar a liberdade econômica na vida dos servos e servas de Deus, eu quero profetizar uma casa de paz, um ambiente de segurança para os teus filhos, eu quero profetizar, Senhor Deus, a bondade do Senhor, os celeiros fartos, os lagares transbordantes, eu quero profetizar que o Senhor é justiça à frente, que o Senhor é glória à retaguarda, que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos teus filhos. Eu quero profetizar em nome de Jesus que os milagres vão acontecer e os teus filhos vão dizer que o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Olha, domingo que vem, não se esqueça, teremos aqui a nossa festa de Natal, nós teremos assim um culto muito abençoado, tanto às 10 da manhã como às 19 horas, vai ser o momento em que você vai poder glorificar a Deus, porque o nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. O momento em que Deus diz paz na terra aos homens de boa vontade. Amém? Vai ser a nossa festa, nosso endereço é a Avenida Desembargador Augusto Simons, 772, e eu quero te abençoar, mas antes, não se esqueça de curtir e compartilhar o canal, e se você não está inscrito aqui, continue, se inscreva e aperte o sininho. Se você quer ser membro da Igreja Batista de Bom Retiro, preencha o Rota Membresia, que o pastor Paulo, o Cristiano, o Eliseu, o Darcy vão entrar em contato com vocês, um dos pastores, para abençoar a sua vida. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo no seu coração, a paz de Deus para o seu coração e até a próxima. Fica com Deus.